Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Tive a sorte de viver durante alguns anos em Roma com gente de todo o mundo e conhecer gente muito variada, gente com muitas culturas muito diferentes e com muitos pontos de vista diferentes e com muitos modos de ser também diferentes e alguns deles muito divertidos. E lembro-me de um caso em concreto de uma pessoa que fez um propósito que não sei quanto tempo é que durou, um propósito interessante, porque ele decidiu, também era de outro país, ele não vivia, não era de Roma, não era de Itália, mas decidiu num certo momento desistir de falar por vídeo com a sua mãe, que estava noutro país. Desistiu, não ia falar mais com ela com vídeo. Pronto, então, mais uma vez, não sei quanto tempo é que isto durou, este propósito, mas a justificação dele foi muito engraçada. Pelos vistos, parece que a sua mãe sempre... A primeira coisa que lhe dizia quando o via no seu telemóvel a primeira coisa que lhe dizia era se estava mais magro ou mais gordo. Era a primeira coisa que lhe dizia. E lembrava-me desta história porque ilustra bem que nos conhecem as nossas mães, porque de facto conhecem-nos melhor quem nos ama. Um pouco como dizia o príncipezinho, quando dizia que só se vê bem com o coração, ou também um pouco mais, com mais antecedência, talvez uma adagem medieval, que dizia ubi amor ibi oculus, ou seja, onde há amor, aí há perspectiva, aí há visão. Só se vê bem quem ama. E por isso podemos chegar à seguinte conclusão, que de facto as mães são a melhor balança. Esse é que é o problema das mães, é preciso ter cuidado, porque nos conhecem muito bem. E não sei até que ponto é que achariam graça estes raciocínios, estes discípulos de Emaús que nos acompanham hoje e que estavam a afastar-se de Jerusalém, a cidade de Deus, e não só desta cidade, mas também do próprio Deus. Já se tinham afastado de Jesus quando foste preso, quando te condenaram, e parece que continuou este passeio para longe de ti, e estavam nestas a falar entre eles enquanto tu próprio te aproximas deles com um corpo glorioso, ressuscitado, um corpo estavas a estrear este corpo glorioso. E por isso os discípulos não se deram conta e de algum modo aproxima-se deles e pergunta-lhes uma coisa tão simples como o que é que se passa? O que se passa convosco? E assim dizem, quando falavam e discutiam, Jesus aproximou-se deles e pôs-se com eles a caminho. Mas os seus olhos estavam impedidos de o reconhecerem. Que palavras são estas que trocais entre vós pelo caminho? E neste momento pararam. E pararam com um ar muito triste, diz o Evangelho. É assim, afastar-se de Deus, a infidelidade, o aceder ao medo, a falta de coragem, a falta também de fidelidade, quando as coisas começam a custar um pouco, quando deixamos de ter tanto entusiasmo como tínhamos no início. Mas o Senhor tinha ressuscitado. O Senhor, tu, Jesus, conhecias bem aqueles teus discípulos. Aqueles discípulos desanimados, conhecias muitíssimo bem, tinhas escolhido-os com muitíssimo carinho, e não só no momento concreto da sua vida, mas também como Deus, já tinhas pensado neles desde toda a eternidade, e agora mais recentemente tinhas dito que sim por eles. Tinhas feito oração, disseste que não te apetecia muito ao teu Pai Deus, mas disseste sim, por eles eu entrego-me, e foste preso, deixaste-te prender por aqueles teus contemporâneos, foste julgado, injustamente julgado, e foste castigado, negado, e deste a vida por eles. Senhor, como é que tu ias deixar, depois de ressuscitar, estes teus dois discípulos tão queridos partir desanimados, longe de Deus? Como é que tu ias deixá-los? E de facto foi assim, foste ter com eles,
pergunta-lhes como estás? Como estás? Conta-me lá a tua história. E não de um modo qualquer, mas, Senhor, tu amavas muito, com toda a tua vida, com todo o teu sangue, estes discípulos. Sabias perfeitamente o que é que lhes estava a acontecer. E, Senhor, e tal como agora, Senhor, agora já estás um pouco mais treinado nisto do corpo glorioso e por isso não te consigo mesmo ver, mas creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. E também a mim, como aos discípulos de Emaús, talvez me perguntes agora neste tempo de oração, nestes 10 minutos, como estás? O que é que se passa? Conta-me lá a tua história. E ao fazer esta pergunta, aqueles discípulos disseram uma coisa muito curiosa, que foi o seguinte sobre Jesus Nazareno. Era o tema da sua conversa. Estamos a falar sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E da maneira como os príncipes, os sacerdotes e os nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Jesus não só nos conheces, mas a primeira coisa que eles contam, a sua preocupação, é precisamente a tua história. Jesus, tu foste provavelmente a primeira pessoa a ouvir o relato da tua paixão, a história da tua paixão, a primeira via sacra. Jesus, foste tu que a ouviste. Jesus, e exatamente do mesmo modo como aqueles discípulos, ouves-me a mim. É óbvio que me conheces. Com o carinho que me tens, com o amor que me tens, conheces-me perfeitamente, mais do que a tua perspectiva, mais do que a tua omnipotência. Jesus, tu conheces-me pelo teu carinho, porque me amas muito, como a minha mãe. E então, Jesus, mesmo assim me perguntas, e Senhor, eu estou aqui para fazer este papel dos discípulos de Emaús, também contar-te a minha história. Jesus, que diferente é fazer oração assim. Senhor, vou-te contando as minhas preocupações, as minhas tristezas, também os meus desânimos, a minha falta de entusiasmo. Também, Senhor, a minha falta de fé. Provavelmente aquelas coisas que antes me comoviam, agora deixaram-me de comover e eu estou um pouco perdido. Senhor, mas que diferente é que estas coisas não me afastem de Ti. Verdade que por vezes apetece virar umas costas. Senhor, mas Tu não me abandonas. E vou-te contando as minhas coisas. E há um momento que, como aos discípulos de Emaús, Senhor, também me podes dizer a mim, homens sem inteligência e lentes de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Ou seja, assim, de um modo mais ou menos tosco, podemos dizer, Jesus, tu chamaste-lhes tontos. Senhor, também a mim me podes chamar. Chama-me, diz-me, muda-me. E depois contaste-lhes exatamente os mesmos factos. Não tinham o Messias de sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E explicando as Escrituras. Jesus, os mesmos factos. Senhor, é verdade, tu abres espaço para que eu conte a minha história. Mas, Senhor, que diferente é eu ouvir a mesma história, a minha história, os meus desânimos, mas contados por Ti, desde a Tua perspectiva. Jesus, ajuda-me a aceitar esta Tua perspectiva. Ajuda-me a ver estas coisas, não só com os meus olhos, mas especialmente com os Teus. Senhor, dá-me esta graça. E depois acontece uma coisa muito comovedora. Ao chegarem perto da povoação para onde iam, Jesus fez menção de ir para diante. Tal como aqueles discípulos que estavam a fugir, Jesus disse, olha, eu vou fazer o mesmo. Mas eles convenceram-no a ficar. Com uma maneira muito simples. Simplesmente disseram, fica connosco, porque o dia está a terminar e vem caindo a noite. A verdade, parece-te que tu, Senhor, tinhas medo do escuro ou do frio. Não sabiam que o corpo glorioso tem outras regras. Tu próprio, Jesus, já antes de ter o corpo glorioso, também não tinhas assim grande medo da noite, nem do sono. Fica connosco. Gosto muito de um poema de uma rapariga colombiana que o que faz é precisamente um zoom in neste versículo e chama-se Quédate, fica. E diz assim, fica. Já se faz tarde, anoitece. O crepúsculo vem sem estrelas. A penumbra vai ser impenetrável. No caminho abundam os ladrões. Nota-se nos teus olhos o cansaço. Estás longe de casa e faz frio. Acendamos uma fogueira complacente. Há lenha abundante na cave. A nossa conversa não terminou. Já se estava a pôr interessante. Temos um bom vinho na adega. Ainda tens de provar o pão que te fiz. Não vês o que significou a tua chegada? Arde o meu coração a escutar-te. Quero-te para sempre aqui em casa.
já não saberei o que fazer quando partires. Fica, por favor, que é noite escura. Preciso da luz do teu olhar. Jesus, também a terminar estes 10 minutos contigo, quem me dera dizer sinceramente, fica connosco, não só porque anoitece, mas anoitece na minha alma, se tu te vais embora. Jesus, fica comigo quando eu estiver a fazer desporto, ou a tentar. Fica comigo quando eu estiver a descansar. Fica comigo quando eu estiver com os meus amigos. Fica comigo quando eu estiver a estudar, ou a trabalhar, ou a atender pessoas, ou a ter paciência, ou a faltar-me a paciência. Jesus, fica comigo quando eu tiver de recomeçar, uma vez e outra, nesta minha luta por não abandonar-te. Jesus, fica comigo quando eu tenho medo de dizer-te sim. Jesus, fica comigo quando eu volto a fazer oração, quando eu faço exame de consciência, quando eu dedico algum tempo do meu dia para ti. Jesus, fica comigo quando eu tenho de cozinhar ou de estar com a minha família. Jesus, fica comigo. Minha mãe Maria, sabes que diferente é uma vida com Jesus, uma vida em que é possível parar Jesus em cada coisa que fazemos. Minha mãe Maria, ajuda-me a convencer o teu filho, também na minha vida, a que ele não se vá embora. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, esta minha guarda, intercedei por mim.